Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Gente, uma alegria estar com vocês, uma alegria poder servi-los da mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. A pergunta que eu mais ouvi hoje durante o dia: trouxe livro? Falei, gente, eu trouxe muito livro para o Canadá. O problema é que uma nuvem de gafanhotos passou por eles antes da gente vir para Calgary. Então deixa começar já falando sobre isso. Eu acabei de dar uma checada aqui no aplicativo do Amazon, aqui do Canadá, e nós temos vários livros que você pode comprá-los pelo Kindle, né? Agora, paperback mesmo, material que você vai conseguir ele impresso. Nós temos disponíveis, deixa eu ver, que é o Impacto da Santidade. Temos 2, Graça Transformadora. Esse está caro. Está caro mesmo. Mas um que eu trouxe, nós mandamos rodar esse aqui, na verdade, e está mais barato adquirir pelo Amazon do que com a gente. São 2. Uma Questão de Honra e o livro Até que Nada Mais Importe. Também dá para conseguir Como Deus Transforma Tristeza em Alegria, versão impressa, e alguns outros, como o Livro da Família, Maturidade. Você consegue aí pelo Kindle, se você é desses que tem paciência de ler o formato eletrônico. Espero que numa próxima vez a gente consiga se organizar melhor, né? Alguns dos livros mais novos, A Cultura do Jejum, outros que trouxemos, eu falei que a lei de oferta e demanda estava tão grande que a gente já me oferece 150 Canadian num livro. Falei, gente, se eu soubesse, tinha pedido isso desde o início. Bom, brincadeira à parte, muito feliz de poder estar aqui, muito grato, né, ao Pedro que aceitou eu me oferecer vir para cá pagar a dívida antiga. Nós nos conhecemos há quase 20 anos atrás. Ele nos hospedou no Maranhão, nos tratou muito bem. E alguns anos atrás a gente reencontrou, já estava no Canadá, a gente reencontrou nos Estados Unidos. Falou, pastor, dá uma esticada uma hora dessa em Calgary. E eu estava assim, por um fio de vir, até que veio aquela bendita pandemia e nos atrasou uns 3 anos. Mas agora eu estou pronto para Jesus voltar, porque eu paguei minha promessa. Estão tentando me fazer prometer voltar no verão. A primeira vez que vim para o Canadá foi em 2020. Desde então só vim no inverno. Minha mulher me fez prometer agora, amor, nós temos que voltar no verão, na primavera, no outono que seja. Mas espero que em outros momentos a gente possa estar com vocês. E teremos 2 momentos especiais hoje e amanhã. Feliz por poder falar esse grupo que serve, né? Acabamos dirigindo esse encorajamento que envolve não só o pessoal do Ministério Infantil, mas de todas as áreas. Nós precisamos carregar algo da parte de Deus. Às vezes a gente fica pensando, se eu estivesse no lugar certo, como pastores, né? Uma igreja bem localizada. Gente, o povo ia ouvir João Batista no deserto. Não é onde você está, não é o que você tem no natural, é aquilo que você carrega, né? É isso que vai atrair as pessoas. Mas encorajando-os no Ministério Infantil, entreguei minha vida a Cristo no Ministério Infantil, né? Eu fui chamado por Deus para o ministério, no Ministério Infantil. Então assim, a gente valoriza demais o impacto que pode acontecer na vida dessas crianças. Elas não estão sendo meramente entretidas, né? Nós estamos trabalhando essa próxima geração. Não é a igreja do amanhã, mas é a liderança de amanhã, né? E elas precisam receber essas marcas, essas descargas, né? Vocês estão num país de primeiro mundo, mas a educação dada às crianças não é favorável ao reino de Deus nesse ambiente, e vocês vão ter que marcá-las muito fortemente em casa e na igreja, né, para que esses valores da cultura do reino sejam muito mais fortes do que quaisquer outros. Dito isso, e deixado esse encorajamento, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu gostaria que você abrisse no Salmo 16, no verso 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que seja a versão que você tem, você pode me acompanhar. O texto diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Esse salmo é atribuído a Davi. E quando ele, pelo Espírito de Deus, começa a dizer, tu me farás ver os caminhos da vida,
Subentende-se que não são coisas que se veem com percepção natural, com os olhos, né, físicos. E se tu me farás ver, ele está falando de um socorro, de uma intervenção de Deus, que nos leva a ver aquilo que naturalmente não se veria, senão a gente não precisava da ajuda de Deus. O que é que Deus quer nos ajudar a enxergar? Acredito que a declaração da primeira frase está diretamente relacionado com a segunda e a terceira frase. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, ou dependendo da versão, à tua destra, há delícias perpetuamente. O ser humano foi criado por Deus com um propósito muito claro, muito específico, muito direcionado, né? Em Atos 17, falando de Atenas, no maior palco da filosofia do mundo dos seus dias, talvez onde nenhum outro lugar do mundo tivesse tanta gente por metro quadrado, fazendo aquelas mesmas perguntas básicas: quem eu sou, de onde eu vim, para onde vou. O apóstolo Paulo diz que Deus, de um só homem, fez todas as raças e tribos dos homens. E aí o verso 27, Atos 17, entra com o indicativo de propósito. Para quê? Para que de um Deus fez nós todos? Por que é que Deus fez toda a raça humana? Ele diz assim: para que buscassem a Deus. E muitas vezes nós não paramos para pensar no propósito da criação. Quando Deus estabeleceu o primeiro casal lá no Éden, eu brinco que ele não respeitou nem a lua de mel dos dois. Todo dia ele ia visitar o casal. Então Deus estava dizendo: vocês podem festar à vontade, mas não existe festa sem minha presença. Não existe realização ou alegria em qualquer outra dimensão que exclua a comunhão comigo. Então algo que nós precisamos entender é que desde o início, o que Deus estabeleceu e propôs ao homem é aquilo que Davi está dizendo: o Senhor me fará ver os caminhos da vida. Quais são os caminhos da vida, né? Quais os caminhos que Deus preparou para que nós trilhássemos? O que Ele realmente espera de nós? Como Ele espera que a nossa vida se mova? Numa direção, qual? Na tua presença, a presença dEle, a plenitude de alegria. A Bíblia diz que na presença de Deus não só tem alegria, a Bíblia diz que a tristeza salte a alegria na presença dEle, mas a Bíblia diz que ali tem plenitude, alegria plena, medida completa. O mais profundo nível de realização pode ser experimentado em um único lugar, que é a presença de Deus. Agora, essa alegria não é tratada como algo etéreo, místico, distante, um misto de sentimento espiritualizado. A Bíblia trata disso como deleites. À tua direita há delícias, né? Algumas traduções dizem prazeres, outras dizem deleites. E nós precisamos entender que Deus criou o homem para experimentar na presença dele o mais profundo e completo nível de alegria, realização e deleite. Curioso é que Deus nunca negou ao homem outros tipos de alegria. Então, a Bíblia diz que Deus diz ao homem: vocês podem comer de toda árvore do jardim. Na sua Bíblia pode estar diferente. Na minha, o toda vem caixa alto, maiúsculo, negrito, né? Porque eu sou daquele tipo de gente que valoriza essa diversidade gastronômica. Deus podia ter feito uma fruta só, com um cheiro só, com um sabor só, com a cor só, com todos os nutrientes. Mas Ele decidiu caprichar no quê? Na variedade. Ele fez fruto de todas as cores, com todo tipo de cheiro, com todo tipo de sabor, de textura, né? Frutas que são sazonais. Você acabou a estação, você fica esperando para que volte, né, aparecê-la de novo. E Deus não fez o alimento apenas para oferecer ao homem a capacidade de subsistência, mas também prazer. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia nos mostra que o homem, antes do pecado, se distanciar de Deus, portanto, em plena comunhão com Deus, ouve Deus dizer: não é bom que o homem esteja só. Deus está tendo um relacionamento pleno e completo com o homem, que é aquilo para o qual Ele criou o homem. E na sua presença tem alegria plena. Mas Deus diz: eu quero te dar outros tipos de alegria, além da que você tem comigo. Porque Deus nunca se opôs que o homem tivesse acesso a outras fontes de alegria, desde que elas não o excluíssem. Então, por exemplo, quando Ele diz ao homem: vocês podem comer de toda a árvore do jardim, Ele diz: menos dessa. Porque se você cruzar esse limite, e se você buscar para você esse tipo de prazer, você vai cortar ou vai desligar-se da fonte da mais plena alegria. E apesar de Deus revelar claramente seu plano, o seu propósito, ter estabelecido limites, feito as advertências, esse primeiro casal conseguiu a façanha de desligar-se da plenitude de alegria por causa de um prazer passageiro.
Agora Davi, muito tempo depois, e o que nós precisamos entender é que desde a queda, Deus vem trabalhando, né, de forma progressiva, crescente, a ideia de redenção, que é a restauração plena do homem, devolvendo ao homem tudo aquilo que foi perdido por ocasião da queda e do pecado. Agora Davi, um homem diferenciado não só na sua geração, mas em todo o Antigo Testamento, em toda uma aliança. Um homem que é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Um adorador extraordinário, um homem de fé, de conquistas assim impressionantes. Um homem singular. Ele começa a vislumbrar pelo Espírito que a maioria nunca viu. Tu me farás ver os caminhos da vida. Aquilo que desde o início foi criado, aquilo que foi comprometido. O Senhor quer nos devolver, o Senhor quer nos fazer enxergar. Do que é que Ele está falando? Na sua presença, a plenitude de alegria. A sua destra tem delícias. Um homem que entrou no lugar de uma tamanha paixão por Deus e pelas descobertas. Chegou a declarar no Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa habitar no seu santuário todos os dias, contemplar sua formosura. Agora esse camarada que está entrando num nível de revelação diferenciado, num nível de relacionamento igualmente diferenciado, de percepção diferenciado, consegue a façanha de algum momento simplesmente descambar por tipo de prazer. Em nome de alguns momentos de prazer, ele consegue quebrar a comunhão que está sendo construída com Deus. Não só no adultério envolvendo Batseba, mas a situação vai escalonando a ponto de um homicídio ser praticado para acobertar o pecado que então havia sido cometido. E a pergunta a ser feita é, se gente como o primeiro casal conseguiu em algum momento perder a percepção do quão glorioso e extraordinário é o que Deus oferece na sua presença e trocar por coisa passageira. Se gente que Deus está usando ao longo da história para mostrar o caminho de restauração e o que Ele quer oferecer de volta, como Davi, consegue desconectar-se disso e trocar por alegrias inferiores, né, muito inferiores, transitórias, passageiras. A pergunta a ser feita é, será que eu e você estamos isentos disso? É uma pergunta honesta, pontual e que todos nós devemos fazer. O que leva o ser humano a retroceder desse lugar de comunhão com Deus e acesso a algo extraordinário? E certamente isso não é comportamento exclusivo deles, porque em Hebreus 3, dos versos 12 a 14, uma de muitas advertências que não só a Bíblia, mas em especial o Novo Testamento nos faz, a Bíblia diz, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Só pode se afastar quem primeiro se aproximou. Então ele não está falando de gente que não se converteu. Ele está dizendo de gente que aproximou, descobriu, desfrutou algo e agora passa para um processo de retrocesso. Ele continua e diz, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Com advertências tão claras como essa, tenham cuidado, irmãos, que nenhum de vocês se afaste do Deus vivo, que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Nós não podemos ignorar que o risco existe. Então a pergunta prática a ser feita é como se perde a sensibilidade para com Deus. E a gente não faz esse tipo de pergunta porque queremos perdê-lo. A gente precisa fazer esse tipo de pergunta para entender o laço, o risco e entender como evitar o processo. E eu queria falar um pouco a respeito disso hoje. Sobre não apenas preservar, mas desenvolver uma sensibilidade com Deus. Avançar em vez de retroceder quando falamos da comunhão. Embora o meu assunto não se limite a isso, eu vou dar uma escorregada, uma saída de princípios espirituais, são genéricos e abrangentes, não se limita ao que eu vou falar agora, nesse momento. Mas eu quero intencionalmente introduzir esse assunto, porque lá no fim eu vou relacionar uma coisa com a outra. Final de agosto, mais ou menos, eu estava num período de jejum prolongado e eu não consegui esconder isso de um homem de Deus que eu respeito demais lá no Brasil, um dos gigantes espirituais da nossa nação. Estávamos juntos no evento de líderes por mais de um dia e eu não consegui esconder dele que não estava comendo. Se virar alguém vai te pegar no almoço, já vai no aeroporto, já vai te levar para o restaurante, almoçar com a gente. Falei, olha, eu posso
sentar, conversar com vocês, mas não estou comendo hoje. Ele falou, não, então nem vamos te levar. Eu falei, não, mas a conversa me interessa. Não, vá para o hotel, à noite a gente conversa. Subi lá, vamos jantar? Eu falei, posso sentar, mas não estou comendo. Não, então deixa quieto, amanhã. Né? Eu falei, olha, amanhã cedo também não vai rolar no café da manhã. Ele olhou para mim e falou, quantos dias tu está sem comer? Eu falei, alguns. Ele disse, quantos dias você vai ficar mais? Eu falei, mais alguns. Nesse momento ele olhou para mim e falou, olha, eu acredito que você, das pessoas que eu conheço, seja talvez a pessoa que eu possa dizer que mais jejua. Não só a frequência, não só a intensidade, os períodos. Ele falou, você se importa eu fazer algumas perguntas? Eu falei, de forma nenhuma, pastor. Eu já entrevistei muita gente sobre o próprio assunto. Ele olhou para mim e falou, o que tem te atraído esse lugar? Com tanta frequência e intensidade. Porque diz, honestamente, eu não acredito que ninguém possa dizer que o jejum em si seja agradável. Então, o que é que está te levando a uma forma assim tão apaixonada esse lugar? Quando ele fez a pergunta, eu falei, olha, se o senhor tivesse me perguntado isso uns anos atrás, lá desde o começo do meu ministério, até mais ou menos uma década, né, atrás, talvez minha resposta teria sido para o senhor, o anseio pelo sobrenatural. Eu queria um ministério que não fosse marcado pelo esforço humano, por resultados naturais. Eu queria ver o dedo de Deus, eu queria ver o sobrenatural. E eu posso testificar para você que o jejum, eu tenho jejuado desde os meus 15 anos de idade. Aos 18 anos de idade, eu fazia jejuns regulares, quase todo mês, de até 7 dias na água. Falei, ao longo dos anos eu fui crescendo na prática, mas o que me norteou a maior parte do tempo foi o anseio pelo sobrenatural. E falei, eu posso garantir que ele teve um papel importante nisso. Mas hoje, diante de uma pergunta dessa, minha resposta ela se tornou bem diferente. Hoje eu diria para você que é a capacidade de perceber os deleites espirituais. Ele falou, achei interessante isso, me fale mais disso. Eu falei, para eu tentar te explicar o que eu estou falando, eu vou te dar um exemplo natural, porque acredito que ele ilustra o lugar onde eu vou chegar. Falei, quando você fica vários dias sem comer, o seu paladar fica com uma percepção muito acurada. Alguns atribuem isso à desintoxicação que o corpo passa, à limpeza. Outros ao próprio fato de ele não estar exposto a essa enxurrada de sabores diferentes, a pausa, enfim. Outros acreditam que é a soma, mas o fato é que o paladar fica muito apurado. Eu falei, por exemplo, as pessoas dizem que a água não tem sabor. Quem jejua discorda. As águas têm gosto muito diferente uma da outra. Uma água de pH alto tem um gosto salobro, algumas você percebe que tem mais minerais, na hora que você bebe você já sente o gosto metálico. Eu falei, a diferença vai longe. Então, uma instrução que quem jejua bastante dá e pratica é de vez em quando colocar limão na água. Além de melhorar o pH da água, do sangue, você contorna essa questão do sabor, porque às vezes você não consegue empurrar a água. Eu falei, dito sobre isso, limão, imagine que uns dias atrás eu estava com um grupo de pastores, fui com eles para um restaurante na hora do almoço. Todo mundo subirá, sobe daqui, você não vai comer? Eu falei, gente, a conversa vai continuar. Vocês vão continuar falando de Bíblia, do reino de Deus, dos testemunhos. Eu falei, eu quero participar nisso. Mas você não está comendo? Eu falei, mas hoje eu vou ter um banquete, vai ser água com gás com limão. Brincou com aquilo e fui. Então, pedi água e daqui a pouco pedi ao garçom, você pode me trazer um limão espremido? Ele, claro. Mas ele trouxe um copo. Normalmente, mesmo fora do Brasil, a gente pede o limão espremido, vem um copinho pequeno e a turma manda assim no máximo 2 dedinhos de limão espremido. Né? Normalmente ninguém espreme mais do que um limão. Aquilo veio um copo grande, tão cheio que eu pensei, ele não entendeu o que eu pedi. Eu imaginei, falei, ele deve ter confundido e ele deve ter mandado provavelmente uma limonada. Então eu peguei, com muito jeitinho, dei uma bicada e eu achei aquilo tão doce que eu chamei de volta o garçom. Eu falei, amigo, acho que você me entendeu errado. Eu queria só o limão espremido, não queria uma limonada. Ele falou, isso é só limão espremido. Eu falei, não, isso aqui está doce. Ele falou, impossível. Eu vi o cara da cozinha espremer os limão aí. Isso é limão puro, não pode estar doce. Eu falei, está doce. Eu bebi a segunda vez, falei, está doce. O pastor que está sentado na minha frente, curioso, já passou a mão no meu copo, deixa eu provar. E a hora que deu gole, ele fez uma careta, ele disse, pelo amor de Deus, Subirá. Quem que consegue dizer que um negócio azedo desse está doce? Eu pensei, eu estou ficando louco. Peguei e provei de novo, falei, está doce. Ele provou de novo, fez a cara de azedo de novo, falou, não, está azedo. Né? Eu sei que aquilo gerou tanta curiosidade que todo mundo na mesa quis beber e eu quase fiquei sem limão. Falei, para encurtar a história, todo mundo dizia a mesma coisa, dá azedo. E aí que eu lembrei, falei, peraí, é o meu paladar que está diferenciado.
eu estou conseguindo perceber a frutose do limão que ninguém consegue perceber. Eu falei, pastor, é um negócio tão impressionante que uns dias depois eu estou em outro almoço, assistindo a turma, e no final, na hora da sobremesa, um pega a salada de fruta. Mas, em vez de só comer a salada de fruta, ele começa a encher aquilo daquela desgraça do leite condensado. Eu queria voar por cima da mesa no pescoço dele, gritar com ele, dizer, esse negócio é doce, não precisa do leite condensado. Eu mesmo lembrei quantas vezes eu botei a mesma desgraça do leite condensado na salada de fruta. E eu pensei, o paladar dele está tão intoxicado de açúcar que ele não consegue perceber o doce da fruta. Ele não consegue nem perceber o doce da combinação das duas coisas juntas, senão ele não faria isso. Enquanto eu estava terminando a ilustração, o pastor já estava balançando a cabeça, tipo assim, entendi. Falei, pastor, espiritualmente, a sensação que eu tenho é que o paladar da gente vai refinando. E você começa a se perguntar, peraí, essa doçura da presença de Deus sempre esteve aqui? Sempre esteve disponível nesse lugar de oração, de adoração, da palavra? E eu é que não percebia isso? Porque estava tão intoxicado de outras formas de adoçante que eu não conseguia perceber isso. Sabe algo que eu tenho percebido de Deus, tem falado muito comigo a respeito de um pacote de coisas que precisamos viver uma restauração. Diz respeito àquelas coisas que têm roubado a nossa sensibilidade para com Deus. Tem hora que eu fico me perguntando, ouvindo duas pessoas no final de um culto, esse povo está no mesmo culto, na mesma reunião? Porque um vem e fala, pastor, que coisa de louco hoje. Eu não sei se o céu desceu, se a terra subiu. Mas tinha anjo, era nadando de braçada, que o negócio estava top, das galáxias, o cara está empolgado, sentiu o perfume dos anjos. Daqui a pouco você vai falar com o outro e diz, ô pastor, louvorzinho meia boca hoje, hein? Ruim. E eu fico olhando e digo, essas duas criaturas estavam no mesmo culto, porque não pode ser... É a mesma reunião, não pode ser dois ambientes tão diferentes. Mas normalmente não tem a ver com o ambiente, tem a ver com a percepção. Outro dia um reclamou comigo, falou, pastor, pelo amor de Deus, a hora que o louvor estava começando a ficar bom, vocês pararam? Falei, começando a ficar bom, criatura? Tu que chega morto e desligado na igreja. Fica assistindo a televisão a tarde inteira, chega sem perceber Deus. A hora que você começou a ligar e percebeu o que estava acontecendo, terminou. Eu falei, para aquele que passou a tarde orando, desde o primeiro acorde estava bom. Mas uma pergunta a ser feita é, o que tem nos tornado muitas vezes tão insensíveis? E entre várias coisas, algo que Deus tem chamado a minha atenção é um princípio espiritual. Eu vou rotulá-lo da seguinte forma. Quero destacar isso em primeiro lugar. Quem não valoriza, não busca. Jesus pontuou com toda a clareza possível em Mateus 6:21. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ele claramente diz, não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas juntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? E aqui vem a conjunção explicativa. Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. É lógico que é uma diferença do verbo acumular, tesauris no grego, né, que fala de você ficar amontoando. Tem muito crente que ele acredita que prosperidade bíblica deveria fazer dele uma represa. Esse não é o conceito bíblico. Obviamente a Bíblia não está dizendo que você não pode ter dinheiro. Eu costumo dizer que o problema não é o crente ter dinheiro, é o dinheiro ter o crente. Mas o que nós precisamos entender é que Jesus falou, onde está o tesouro, aquilo que você dá valor, o coração vai junto. Então, o que nós damos valor, ele nos direciona. Ele acaba ganhando não só um trilho, mas uma força motriz. E ninguém vai buscar Deus se não entrar num lugar de percepção do valor de Deus. A Bíblia trabalha essa premissa, eu busco aquilo que é mais importante. Paulo em Colossenses, no capítulo 3, dos versos 1 a 3, ele diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ele não está dizendo, converteu é automático, está só buscando o que é de lá.
e diz: ei, para pensar, crente, tu não morreu para as coisas do mundo e da terra? Morri. Eu vou, então isso aqui não tem mais valor, não presta. Você foi ressuscitado com Cristo, para estar onde Cristo está, sentado à destra de Deus. Então essa transição de te tirar de lá para cá, é para que você foque nisso. Então pense nas coisas de cima, busque as que são de cima, porque se fosse automático, não haveria necessidade de conselho, nem de transmitir o conceito de valorização. Então nós precisamos de fato começar a perceber que quem não valoriza, não busca. No ano passado eu comecei a pregar muito um assunto relacionado ao jejum, que era o título da minha mensagem era uma pergunta: fome de quê? E depois de ter falado a respeito disso num lugar, um outro amigo, o pastor Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, ele falou de algo que ele ouviu de um outro amigo, que eu não sei quem é, para dar o crédito, mas ele falou: Luciano, algo que a gente tem entendido é que no reino de Deus, a moeda de troca é a fome. A gente ouve moeda de troca, dói o ouvido da gente, né? Porque a gente pensa, não, esse negócio está contrário à graça. Mas primeiro em Mateus 25, Jesus fala de pessoas que foram comprar o azeite que estava faltando. No livro do Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia, o Senhor diz: eu aconselho que você compre de mim ouro refinado no fogo, vestes brancas para que te vista, e colírio a fim de ungir os teus olhos. Interessante que ele manda comprar e depois dizer: na minha percepção você é pobre e miserável. Então se é pobre, compra com o quê? Isaías 55:1, a Bíblia usa a mesma ideia: todos vocês têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é que se compra sem dinheiro? Sem dinheiro, normalmente a gente diz que a pessoa não compra. Então o que a gente oferece é uma doação. É o vulgo 0,800 na faixa. Mas a Bíblia está dizendo: você tem fome, venha comer. Você tem sede, venha beber. E ele começou a falar, a gente tem entendido isso. Eu gostei da frase, comecei a repeti-la, mas eu acabei decidindo reformulá-la. Por quê? Deus não limita o conceito de sua fome. Quando ele fala de comida, ele aplica fome. Quando ele fala, né, de bebida, por exemplo, ele aplica sede. E eu comecei a pegar a soma de todas as declarações bíblicas e dizer: a moeda no reino de Deus é o interesse. Isaías 44:3. Aqui Isaías 55:1 ele diz: vocês têm sede, venham às águas. Isaías 44:3 ele diz: derramarei água sobre o sedento. Para quem Deus vai dar água? Para quem interessa pela água, para quem está querendo a água, para quem não vai desperdiçar água. Resumindo, para quem valoriza. Jesus orienta os discípulos, ele está falando do Evangelho: não deis aos cães o que é santo e nem lancem pérolas aos porcos. Gente, Deus ama todo mundo. Mas ele está dizendo, tem pessoa que não vai conectar com o reino, porque você está dando uma pérola, mas o porco é incapaz de dar valor e de reconhecer a importância daquilo. Então quando você começa a entender que no reino de Deus, de fato, há uma moeda de troca, entre aspas, Deus fala isso só para que a gente compreenda a analogia, de que o que te dá acesso ao que ele oferece é o interesse. Então sem interesse nós não acessamos. E como haverá interesse se não houver percepção de valor? Depois de considerar que quem não valoriza não busca, a pergunta prática, que é um desdobramento do entendimento do primeiro tópico, é: o que me impede de valorizar mais a Deus? Porque se eu não estou buscando como deveria, porque não dei o valor que deveria, a pergunta é: o que é que está me atrapalhando de entrar nesse lugar de valorização, de reconhecimento? A gente citou antes o Mateus 6:21, Jesus diz: onde está o teu tesouro, estará o seu coração. E Mateus 6:24, seguindo na mesma linha de raciocínio, no mesmo assunto, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Então ele diz: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Ele diz: não tem jeito de você ter dois senhores. Ou você vai focar num e ignorar o outro, ou o contrário, vice-versa. Ele diz: ou você vai amar um e aborrecer o outro. Não tem. Então, o que tem nos impedido de valorizar a Deus, normalmente são a valorização de outras coisas que acabam crescendo em detrimento do valor que deveria ser atribuído a Deus. E quando a gente começa a pensar nisso, nós vamos ter que reconhecer que um problema sério
que o crente tem que lidar não é só pecado. É o que eu classifico já há pelo menos uns 15 anos de distrações. Coisas começam a chamar nossa atenção, ganhar nossa atenção, nós passamos a dar valor e importância. E a questão não é se elas têm ou não importância, é o nível de importância que nós damos a ponto de perder a percepção da importância de Deus. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 14, Jesus fala de pessoas que receberam a palavra, é a parábola do semeador, mas ele fala dos espinhos que sufocaram a ação da palavra. O que é que tem o poder de sufocar a palavra que já está operando e crescendo na vida de um crente? Na hora de interpretar os espinhos, Jesus diz que eles foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. A preocupação a gente sabe que é danosa. Lidar de forma errada com riqueza nós sabemos que pode ser danosa. Mas a maioria de nós não para pensar na ideia de prazeres. Do que exatamente Deus está falando quando ele se refere aos prazeres da vida? Em 1 Timóteo, no capítulo 3, Paulo começa dizendo a partir do verso 1, saiba, porém, que nos últimos dias virão tempos difíceis. Qual a definição de tempos difíceis? A primeira coisa que vem à cabeça da gente é a circunstância. Nós vamos ter muito problema. Mas quando você olha o relato dele a partir do verso 2, ele não está falando das circunstâncias. Aliás, se você comparar a qualidade de vida que eles tinham na época que nós temos hoje, nós estamos muito melhor. Paulo tinha que viajar a pé, no lombo de um animal, ou em outros tipos de transporte precários. A gente consegue hoje cobrir grandes distâncias num baita de um conforto. Gente, há poucos séculos atrás, John Wesley, avivalista, viajava no lombo de um cavalo. Muitas vezes dormia e caía do cavalo. Nós viemos de Toronto para cá hoje 4 horas de voo, confortável, numa poltrona de um avião climatizado. Deu para dormir, deu para escrever, deu para estudar, né? Uma viagem agradável. Fico imaginando o apóstolo Paulo vendo eu viajando hoje, falando para Deus, não é justo. O cara cobre essa distância toda tão rápida, com esse nível de conforto. E nós? É a sensação que alguns de nós temos quando vemos filhos jogando videogame. A gente pensa, na nossa época não tinha nada disso. Era aquela desgraça daquele visual gráfico, todo quadradinho, que malemar se movia na tela, né? E eu fico imaginando, né? O povo morria por qualquer tipo de gripe antigamente, gente. Nós temos hoje não só os recursos da medicina, mas conhecimento para uma vida saudável. Os tempos difíceis não estão necessariamente ligados às circunstâncias. Quando você olha a definição de 2 Timóteo 3, a Bíblia está falando do quê? Do comportamento humano. A Bíblia diz assim, pois os homens serão. E aí vem adjetivo atrás de adjetivo. Egoístas, né? A lista vem. Quando você vai vendo todos aqueles adjetivos, você pensa assim, está falando do ímpio. Porque não tem um adjetivo que presta ali. O verso 4, que já está no fim da lista, termina dizendo assim, traidores, atrevidos, convencidos, e ele finaliza com a frase que dá para entender que ele não está falando de ímpios, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ele está dizendo mais amigo de uma coisa do que de outra. Para ser chamado de amigo de Deus, não está falando do ímpio. Romanos 5 diz que Deus nos amou quando éramos seus inimigos. A Bíblia diz que Cristo nos trouxe a paz, a reconciliação pelo sangue da cruz, que é a reconciliação. De inimigos de Deus, ele nos leva a reconectar e poder ser amigos de Deus. Então está falando de gente que passou pela reconciliação, conectou com Deus, viveu em intimidade. Mas agora essa amizade já não é tão importante ou atraente quanto os prazeres. Eles estão mais amigos dos prazeres do que de Deus. Porque normalmente você quer ser amigo de quem? De quem é agradável a você. É um processo de seleção natural. Eu lembro no início do meu ministério pastoral, lá no começo, não é porque eu me orgulhava da minha honestidade, da minha capacidade de falar a verdade, sem perceber o quanto atropelei pessoas. Um abençoado, um irmão vem, né, me oprimir, dizendo, eu tento ser seu amigo e não consigo. Fulano faz nada e você gosta dele. E eu perdi o filtro e falei, já te ocorreu que o fulano é agradável e que tu é um mala? E que eu gosto de estar com ele, mas não gosto de estar com você? Eu falei, aliás, não é só eu. Você reclama que ninguém quer ser seu amigo. Você acha que o resto do mundo tem um problema e não percebeu que o problema é você. Eu falei, tu é chato demais.
O tempo todo você reclama de tudo, critica tudo, ninguém gosta de estar perto de você. E se você não mudar isso, você vai ficar sozinho. Aí hoje eu olho para trás e digo, teria dito as mesmas coisas de uma forma diferente. Porque o Espírito Santo, minha esposa e meu pastor tiveram um longo trabalho para me ajudar nisso. Mas honestamente o que eu penso não mudou. Eu teria mudado a maneira de falar, porque você quer ser amigo de quem é agradável. Eu acredito que você não acorda de manhã pensando, hoje é dia de maldade, eu quero criar um problema para mim mesmo, vou tentar me aproximar de quem é desagradável. É uma seleção natural, você é inconsciente, você nem para pensar nisso. Fulano, a gente vai rir, a gente vai se divertir, vai ter um tempo agradável. Agora, alguém já teve amizade com Deus, já se agradou disso, e começa a ser mais atraído por outra coisa do que ele, o que é que está acontecendo? Porque aqui existe plenitude de alegria. Aqui existe delícias perpétuas. Como eu posso me sentir mais inclinado a outra coisa do que aquela? Outro dia um falou para mim, não, pastor, mas amigo dos prazeres é o ímpio. Falei, o ímpio é escravo, não amigo. Aliás, Tito 3,3 diz isso. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Então a nossa condição anterior era escravo do prazer. O escravo é aquele que não consegue escapar desse lugar de forma alguma. Agora, alguém que está ficando mais amigo daquilo do que de Deus, está vivendo um retrocesso, uma volta lenta. Nem sempre, quando a Bíblia está falando da atração dos prazeres, refere só a prazeres ilícitos. A Bíblia fala de muitos prazeres que são lícitos, desde que nós não nos desliguemos de Deus por causa deles. Deuteronômio 8:10. Deus fala àquela geração que sai do Egito, rumo à terra prometida. Deus diz, quando vocês chegar lá, eu estou levando vocês para um lugar de abundância. Vocês vão ter alimento farto, eu vou prosperar vocês. E diz, vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor, seu Deus. Deuteronômio 8:10. Mas no 11, o verso seguinte, ele diz, mas tenham cuidado. Para que depois de terem comido, depois de estarem fartos, depois de prosperarem, vocês não se esqueçam do Senhor, seu Deus. Ele está dizendo, eu quero dar esses deleites. Mas vocês podem se empolgar com esse negócio e perder a percepção do mais profundo nível de deleite. Então ele está dizendo, você quer aproveitar aquilo? Aprecie com moderação. Porque os deleites permanentes superiores estão aqui, não do lado de lá. Quem está entendendo? Então o que me impede de valorizar a Deus tem sido normalmente a valorização das outras coisas em detrimento de Deus. O que me leva à terceira e última consideração. Se a primeira é, quem não valoriza não busca. Se a segunda é questionar o que me impede de valorizar mais a Deus. A terceira, de forma prática, é questionar o que me ajuda a valorizar a Deus. Uau, pastor, como é que o senhor teve essa ideia de pensar nisso que ninguém teve? É lógico que todo mundo teve. Agora, a questão de valorizar Deus, não é só você parar, peraí. Se quem não valoriza não busca, tudo que eu preciso para buscar é dar valor, porque isso não é só um processo de consentimento mental. Quando o salmista diz, tu me farás ver os caminhos da vida, ele está dizendo que só se entra nesse terreno com discernimento, com percepção espiritual. Em Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim nos versos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo está usando expressões que se referem a uma linguagem comercial. Ele está falando de uma linguagem financeira, material, monetária. Ganho, perda, lucro, prejuízo. Então, basicamente, Paulo está dizendo que para mim antes era lucro, eu atribuía valor, desvalorizou. Desvalorizou por quê? Ele diz, porque eu conheci algo tão mais valioso, mas tão mais valioso, que o que antes eu considerava de valor, perto do novo referencial, perdeu completamente o valor. E muitas vezes eu achava que Paulo estava falando de pecado, que essa era a história de muitos de nós. O que para mim era lucro, valorizar as bebidas, as drogas, as festas, balada, outros tipos de prazeres, imoralidade, porque a gente pensava, isso aqui é diversão, isso aqui é alegria.
Paulo diz, eu na verdade descobri que é perda. Então eu imaginava Paulo deduzindo, se isso tudo traz morte espiritual, aquela alegria momentânea. Outro dia eu vi um pastor falando que não existe prazer no pecado. Pensei, se não existisse, ninguém pecava. Como que não existe? Só que a Bíblia diz que Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus, escolheu isso, do que os prazeres transitórios do pecado. Não é que o pecado não dá prazer, é que o prazer do pecado é transitório, é passageiro, não dura. Ele é uma alegria muito rápida. Ela simplesmente, do jeito que vem, vai, desaparece. Agora, eu achava que Paulo está dizendo, não, então eu descobri que isso no final traz morte espiritual, então essa alegria, apesar de existir, porque não é permanente, não vale a pena. Não é disso que Paulo está falando. Primeiro, se você olhar os versículos anteriores, ele estava falando de performance religiosa, não de pecado. No próprio texto, do verso 8, por 2 vezes, ele fala, considerei como perda todas as coisas. Então ele não está falando só de pecado. Aqui entrou no pacote coisa boa, coisa ruim, entrou tudo. Qualquer coisa perdeu uma importância diante da descoberta do valor de Cristo. Aliás, ele usa a expressão, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. A palavra traduzida sublimidade, na Almeida atualizada, na Nova Almeida, foi traduzida na NVI a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Uma outra tradução diz excelência. Na verdade, essa palavra no original grego é uma palavra bem abrangente. Ela, na verdade, significa, a palavra usada é hiperétio, e o significado dela é bem abrangente. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Por exemplo, essa palavra utilizada aqui por Paulo em Filipenses 3, 8, hiperétio, ela significa manter-se sobre, sobressair-se, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade, poder. Ela fala de proeminência. Então Paulo está falando do conhecimento, ou seja, da descoberta daquele que se sobressai, daquele que se eleva, daquele que está num lugar de tamanha proeminência, de tanto valor, que a descoberta do valor dele desvaloriza o resto. Então, obviamente, se a valorização das outras coisas desvaloriza Deus, a descoberta de quem Ele é faz com que o resto perca a sua importância. Há mais ou menos 15 anos atrás, isso se deu exatamente em fevereiro, acho que era o dia 19, hoje é 18, né? Eu vivi uma experiência com Deus que marcaria minha vida para sempre. Dia 31 de dezembro de 2007, Kelly e eu estávamos terminando de almoçar, era já aquele clima de feriado, a virada do ano, acordamos mais tarde, o almoço acabou acontecendo mais tarde. E no final do almoço, eu lembro que nossos filhos eram ainda pequenos, eles não ficavam muito tempo na mesa, já tinham saído brincar, e Kelly e eu conversando. Estavam falando sobre as coisas de Deus. E eu lembro de algum momento empurrar o prato já vazio para o lado. Olhei para minha esposa e falei, nos próximos 21 dias, eu não vou comer absolutamente nada. Eu vou encarar as próximas 3 semanas só na água. Kelly arregalou os olhos preocupado. Eu nunca tinha feito até então nenhum jejum maior do que 2 semanas só na água. Mesmo esses não tinham sido tantos assim. E ela preocupada falou, Deus está te pedindo isso? E eu falei, não, eu vou fazer porque eu quero. E eu olhei para minha esposa e falei, 2008 será na minha vida o ano da busca. Falei, eu vou buscar Deus como nunca fiz. E vou começar pelo maior jejum da minha vida. Mas não vai ser só isso. Falei para minha esposa, eu vou orar como eu nunca orei. Eu vou ler a Bíblia como nunca orei. E, gente, eu entrei rasgando 2008. Aquela decisão foi tomada. Eu mandei ver os 21 dias na água. Você tem ideia, em 2008, eu consegui ler a Bíblia inteira, de capa a capa, 2 vezes em um mês. Uma delas eu fiz em 9 dias. Eu falei, eu vou buscar Deus como eu nunca fiz na minha vida. Eu entrei rasgando. Então fazia 3 semanas que eu tinha terminado as 3 semanas de jejum, e nós estávamos numa reunião com a nossa liderança. Era um grupo desse tamanho, talvez para menos, né? E nós estávamos com uma reunião, era uma terça-feira à noite, a gente não tinha louvor, adoração, não tinha oferta. Normalmente a gente tinha um momento rápido de oração e já passava com uma palavra de alinhamento. O alinhamento da visão, o alinhamento profético, o alinhamento doutrinário, encorajamento para o serviço. Enquanto alguém orava abrindo a reunião, um irmão passou a mão no violão, olhou para mim com a cara daquele gato do desenho do Shrek, de Pidão, e fez com o dedinho assim, uma só, me deixa ministrar uma só. Eu olhei para ele com uma cara feia e fiz assim, uma só. Nós não estamos aqui para isso hoje.
E ele pegou o violão e começou a dedilhar uma canção antiga do Marcos Witt, que diz assim: eu te busco, te anelo, te necessito, e até hoje eu não sei te explicar o que é que aconteceu. Eu brinco que alguém lá no céu apertou o botão que ativa o modo glória da reunião. E algo que eu nunca vi nem antes, nem depois, aconteceu. A glória de Deus encheu aquela sala de um jeito que todo mundo... Eu acho que nem se a gente tivesse combinado, ensaiado, coreografado, a gente conseguiria reproduzir aquilo tão simultâneo. Todo mundo, num instante, começou a se prostrar, ajoelhar, deitar a cara no chão. E choro, choro, choro. Eu chorava que nem criança. Não fazia ideia de por que eu estava chorando. E via todo mundo chorando. Eu comecei a dizer: Espírito Santo, o que é que o Senhor está fazendo? O que é que está acontecendo? Para onde é que isso aqui vai? O que o Senhor está fazendo na reunião? E o Espírito Santo falou comigo: estou chamando vocês a um lugar de arrependimento profundo. Eu pensei: faz sentido esse nível de choro com arrependimento. Eu falei: mas arrependimento de quê? Eu lembro quando eu era criança, eu achava muito estranho que as visitas que vinham, os amigos de meu pai, meus pais, na hora de ir embora, eles falavam assim: desculpa qualquer coisa. Eu achava aquilo um absurdo. Você fez algo de errado, peça desculpa pelo que fez de errado. Agora, desculpa qualquer coisa. Eu falei: Deus, com o Senhor não funciona o desculpa qualquer coisa. Se a gente vai arrepender, tem que ser específico. Arrepender de quê? E quando eu fiz a pergunta, veio o nocaute. Ele diz: vocês precisam se arrepender por não estarem me buscando como deveria. Eu queria dizer para você que eu fiquei arrependido na hora que ele falou, mas eu foi ofendido. Eu estava no ano da busca. Eu estou orando como nunca antes, lendo a Bíblia que nem um condenado, jejuando como eu nunca fiz. E não está bom para você? Tudo bem que tem uns cabeça de baga aí que pode melhorar. Mas eu estou no auge e o Senhor está me chamando a arrepender. Gente, era um sentimento de indignação. É lógico que eu não abri minha boca. Aprendi desde criança que há pelo menos 2 tipos de pessoa que se respeita. Que é mais velho que você e tem mais autoridade que você. E Deus é no mínimo os 2. Eu falei: não vou falar. Eu mordi minha boca. Falei: não falo. Mas o sentimento aflorou. E minha vontade era gritar: se não está bom, quando é que vai estar bom para você? Não falei, mas o sentimento veio. Agora, como diz o salmista, a palavra ainda não me chegou à boca. E tu já sabe, você não precisa falar para ele ouvir. E quando eu pensei, eu senti, ele ouviu. Aliás, o que você vai pensar, eu senti daqui a alguns anos, ele já ouviu. É o jogo da honestidade. E ele respondeu o que eu não tive coragem de formalizar como pergunta. Respondeu com uma palavra. Escrevi um livro inteiro sobre isso. Eu lembro que ele me disse: até que nada mais importe. E diz: quando você chegar ao ponto onde nada, absolutamente nada, é tão importante para você quanto eu sou, você chegou onde eu quero. Ele diz: e nesse momento você não está se movendo nessa direção. Ele diz: a única coisa que você fez, depois de nomear 2008 o ano da busca, foi melhorar sua performance. Você está quebrando seus recordes. Você está jejuando mais do que antes, está orando mais do que antes, está lendo a Bíblia mais do que antes. Isso não significa que o seu coração esteja mais interessado em mim do que estava antes. A única coisa que você conseguiu é ficar mais orgulhoso do que você era. Mas não significa o interesse em mim. Naquele momento eu vi uma diferença clara entre a performance da busca e a paixão da busca. A gente pode simplesmente virar um bando de religioso e fariseu empenhado naquilo que faz, mas o coração não está atraído por ele. Olha a carta à igreja de Éfeso no Apocalipse. Uma igreja de alta performance. Gente, qualquer lente que se avalie a igreja de Éfeso, seja pelo livro de Atos, a carta aos Efésios, o Apocalipse ou a história, você vai perceber que eles eram uma igreja de alta performance. Aliás, Jesus no Apocalipse começa dizendo: eu conheço tuas obras, teu labor e a tua perseverança. Para mim tem uma progressão aqui. Obras indicam a igreja ativa. Labor fala de cansaço. Não está só trabalhando, está dando gás. Mas perseverança é o último nível. É o que para a nossa liderança a gente diz: sangue nos olhos, faca no dente. Tipo, vamos cair para dentro, com ou sem vontade, com ou sem sentimento, nós vamos fazer acontecer. Era uma igreja produtiva. O Senhor diz: vocês suportaram provas por causa do meu nome, não desfaleceram. Resiliente. A igreja tinha controle de qualidade. Puseste a prova os que dizem apóstolos, não são os achados mentirosos. Tudo indica uma alta performance. Mas ele diz: mas tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Ele está dizendo: a performance pode estar estratosférica lá em cima, mas a paixão está no chinelo, está lá no chão. E basicamente, Deus não está dizendo que é um ou outro. Se a performance for resultado da paixão, ótimo. Mas quando ela se torna um substituto
ela está sabotando a essência do nosso relacionamento com Deus. E Deus está tentando nos chamar a esse lugar de descoberta, de tamanha importância nele, que a gente consiga resgatar não apenas a busca, mas a busca correta, movida por esse senso de valorização. Quem está entendendo? E algo que nós precisamos resgatar nesse processo. Como eu disse, eu não ia falar só sobre isso, mas eu quero fazer um gancho e terminar falando. Diz respeito ao jejum. Nós devemos esperar que a concorrência, a atração aos prazeres desapareça espontaneamente, automaticamente. Se isso acontece de forma espontânea, automática, por que é que não aconteceu até agora? Ou será que nós temos que fazer com que ela seja eliminada intencionalmente? Na verdade, toda a direção e orientação bíblica é de eliminá-la intencionalmente, não de esperar que isso aconteça espontaneamente. Paulo diz em Romanos 8, os que se inclinam para a carne pensam, cogitam. A palavra cogitar envolve tanto a ideia de pensar como de sentir. Cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. A Bíblia diz o pendor da carne. Pendor é sinônimo de inclinação. Pendeu para o lado de cá, morte. O pendor do Espírito, vida. Então o que nós precisamos trabalhar é inclinação. Não só cultivando valores, mas entendendo o que determina a percepção de cada coisa. E acredito que aqui a gente precisa entender qual é o poder da abstinência. Eu sei que muitas pessoas, muitos crentes, eu já vi denominações inteiras que acreditam, ensinam isso, que o jejum tem que ser praticado só em situações emergenciais. Eu sempre digo que situações extremas requerem medidas extremas. Mas a Bíblia não apresenta a ideia de um jejum só em contexto emergencial. Você vai ver um Josafá, em 2 Crônicas 20, chamando o povo num momento de aflição ao jejum, vai. Você vai ver Esdras, o grande sacerdote reformador, lá em Esdras 8, 21 a 23, conclamando o povo para jejuar por proteção, vai. Você vai encontrar no Salmo 35, 5, Davi falando de jejuar em situações de enfermidade, sim. Daniel intercedendo pelo povo, nos capítulos 9 e 10, sim. Agora, significa que o jejum é praticado só para isso? Não. O jejum na Bíblia, ele tem algo que eu chamo do propósito primário e tem diversos propósitos secundários. Todos esses secundários podem ser diferentes entre eles, mas eles convergem na direção do primário. Então, por exemplo, na Bíblia tem gente jejuando por arrependimento de pecados, mas a Bíblia tem gente jejuando para consagração. Os dois estão buscando a Deus para vencer o pecado. O primeiro está buscando para vencer o pecado que já cometeu, sendo restaurado. O segundo está buscando a Deus para não passar pelo processo do primeiro, ele não quer nem pecar. Os dois querem vencer o pecado e estão buscando a Deus. Onde tudo converge, buscar a Deus. Daniel capítulo 9, verso 3, ele diz, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, coração, súplicas e jejum. Agora, apesar de ter muitos propósitos secundários, algumas vezes a Bíblia vai mostrar a gente jejuando direto para focar no primeiro. Em Lucas 2,37, a Bíblia fala de uma profetisa chamada Ana, que adorava noite e dia com jejuns e oração. O jejum não está lá porque ela está desesperada, porque ela tem um problema grave, porque ela está endividada, porque ela tem uma situação emergencial, mas porque ela quer entrar num lugar profundo de conexão com Deus. Atos capítulo 13, verso 2, a liderança da igreja de Antioquia jejuando, a Bíblia diz, enquanto eles estavam adorando o Senhor, outra versão diz, ministrando ao Senhor e jejuando. O jejum não está ali por nenhuma crise, mas está lá por causa de gente que quer conectar com Deus. E nós precisamos entender o peso que o jejum tem no sentido de nos livrar do leite condensado desses prazeres, que muitas vezes estão nos encantando. E nos ajuda a desintoxicar dessas coisas e voltar a resgatar o paladar e a percepção das coisas espirituais. A palavra jejum, empregada por Jesus, tanto o verbo jejuar como jejum, no original grego do Novo Testamento, é nestil. Ne é um prefixo de negação, estil é comida. Então, jejum, em essência, significa não comer. Hoje em dia, a palavra jejum virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Então, você está lendo uma matéria esportiva e você vai ver lá o jornalista dizendo que determinado time, o meu, por exemplo, tem jejum de títulos. Faz tempo que não ganha nada. Que determinado atacante está em jejum de gols. E aí você vê os crentes dizendo, estou jejuando rede social.
Eu não estou dizendo que não possa. Mas, gente, as outras formas de abstinências na Bíblia deveriam ser complementares e não substitutas do jejum de alimento. O jejum está se tornando uma arte esquecida, abandonada, perdida. Apesar de Jesus ter dito quando jejuardes e não se jejuardes. Ele nunca falou como uma condição. Se uma hora dessa você tivesse afim, hashtag fica a dica. Ele diz, quando vocês forem jejuar, vai fazer assim. Ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espera que os orientados façam aquilo do jeito que ele está orientando a fazer. Quando perguntaram para Jesus, por que seus discípulos não jejuam? Ele diz, enquanto o noivo está presente, não vai rolar. Mas quando o noivo for tirado, para quando Jesus empurrou o jejum? Para o momento em que ele fosse levado aos céus, durante todo o tempo da sua ausência, até o seu retorno. E ainda tem crente e até pastor dizendo, jejum é coisa do Antigo Testamento, da lei, não da graça. Jesus situou essa prática para agora. Mas de alguma forma ela vem se tornando cada vez mais distante. E o que acontece? Nós vivemos uma supervalorização dos prazeres. Não estou nem falando do crente carnal que está valorizando o prazer ilícito. Estou falando de crente que está se divertindo com o que é lícito. Mas ele não percebe que essa hipervalorização daquilo que é o nível sensorial carnal o impede de entrar numa outra percepção de deleites superiores, que são muito mais elevados do que os inferiores. Então, deixa eu te dar outro exemplo. 1 Coríntios 7:5. Paulo fala de uma frequência de intimidade do casal casado. Hoje em dia a gente tem que explicar os detalhes. Que não é só para reprodução. Ele diz, um não deve privar o outro, eles não devem se negar um ao outro. Ele fala de uma frequência que não é para garantir a reprodução, é para prazer, é para deleite. Mas Paulo justifica que a única razão para se dar uma pausa nesse tipo de avivamento é quando os dois, de comum acordo, resolvem pausar aquele deleite inferior para se dedicar à oração. A palavra dedicar não significa que quando a coisa está em festa que eles não podem orar. Significa que para entrar nos lugares profundos de percepção dos deleites espirituais, às vezes você precisa dar uma pausa e dizer, eu vou desligar esse nível de percepção para que eu consiga resgatar um outro nível de percepção. Essa percepção não faz daquilo algo errado, mas aquela coisa lícita muitas vezes está nos impedindo de descobrir aonde está a plenitude de alegria. Onde estão as mais profundas e verdadeiras delícias. E se a gente não viver essa percepção, nós não só não vamos avançar, como vamos retroceder na sensibilidade para com Deus. E eu queria terminar citando uma frase de um camarada chamado Edward Farrell. Ele diz, quase em todos os lugares, em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com o profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Eu creio que Deus vai resgatar a cultura do jejum. Um dia desse alguém falou, pastor, o que é a cultura do jejum? Eu falei, quando o jejum deixa de ser esporádico e ocasional. Ele começa a se tornar frequente, ele começa a se tornar um estilo de vida. Jesus não definiu a periodicidade do jejum, de quanto em quanto tempo você faz. Jesus não definiu a duração. A Bíblia mostra jejum de um pedaço do dia, de um dia inteiro, ou até de vários dias. Os prazos bíblicos de jejuns maiores vão de 3, 7, 14, 21 e 40 dias. Não quer dizer que são só esses, são exemplos. Mas Jesus não definiu nem a periodicidade, nem a duração, nem o tipo. Na Bíblia você tem um jejum parcial. A Bíblia diz que Daniel, durante 3 semanas, não comeu carne, não bebeu vinho e nem manjar desejável. Um dia desse alguém falou, pastor, o que é manjar desejável? Eu falei, nos dias de hoje, especialmente para as mulheres, sobremesa de chocolate. Aí outro dia falou, eu não creio, me falou assim, eu não creio nesse negócio de jejum parcial, isso é golpe, isso aí não funciona. Eu falei, explica para o anjo que veio dar joinha para Daniel depois de 3 semanas e dizer, tua oração foi ouvida. Como que é golpe? A Bíblia diz que João Batista se alimentava de mel e gafanhotos. Você vê pessoas que às vezes se privam de alguns alimentos, mas não de tudo. Essa é uma excelente forma de treino para quem está começando. Mas a Bíblia diz em Lucas 4:2 que durante 40 dias Jesus não comeu e ao fim dos quais ele teve fome. Não diz que ele não bebeu nem que ele teve sede. Então, quando a Bíblia não é específica sobre a ausência de água, presume-se
que o significado literal da palavra não comer é que foi praticado, e não a expressão não beber. Agora, a Bíblia também fala, e nós chamamos esse de jejum normal, só com água. Mais de 70% do seu corpo é constituído de água, e água não é alimento, ela é essencial à subsistência. Com 5 dias sem água, seu corpo pode começar a entrar em falência. E aí você vai ver jejuns na Bíblia sem água. O padrão recorrente da Escritura, 3 dias. Esse costuma ser o limite. O jejum que Paulo fez quando se converteu, 3 dias sem comer nem beber. O jejum que Esther convocou durante o seu tempo, 3 dias sem comer nem beber. O jejum que o rei dos ninivitas proclamou depois da mensagem de Jonas, 3 dias sem comer nem beber. Fora isso, nós temos uma exceção, que é Moisés, 40 dias no monte, sem comer nem beber. Aí, isso aí entra na categoria sobrenatural, porque isso é humana e fisiologicamente falando, impossível. Então, salvo que Deus te leve para o monte, onde a glória dele realmente desça. Não aconselho mais de 3 dias. Se você for para o jejum total, absoluto, é o mais austero e severo de todos os tipos de jejum. Jesus não definiu a periodicidade, não definiu a duração nem o tipo. Isso significa o quê? Que a menos que o Espírito Santo te diga o que ou como fazer, você decide. Lá na nossa igreja nós pegamos um meme recente e transformamos no mote para o jejum. Eu mando o povo lá repetir comigo, às vezes no culto em voz alta. Meu jejum, minhas regras. Porque sempre tem um fariseu querendo dar pitaco no jejum dos outros. Isso pode, isso não pode. Outro dia um falou, pastor, posso fazer um jejum a pão e água? Eu falei, pode fazer até com pastel e caldo de cana. O jejum é seu, é. Cada um jejua do jeito que quer. Eu tenho dito para alguns, eu prefiro todo tipo de jejum que você elimina qualquer fonte de glicose, né, de carboidrato, porque a energia normalmente do seu corpo vem dela. Quando você parou de ingerir glicose, seu corpo vai buscar energia numa fonte alternativa, glicogênio, armazenado no músculo e principalmente no fígado. E no máximo 3 dias essa segunda fonte alternativa acaba. Aí seu corpo vira outra chave, cetose. Aqui vocês chamam de quitoses, alguma coisa do gênero assim. É quando ele busca energia nas reservas de gordura. Entrou na cetose, você não tem mais fome. Então, outro dia um falou para mim, Subirato é doido, eu vi que você fez 40 dias de jejum na água. Ele falou para mim, eu fico 40 dias com a refeição, o dia quase morri. Imagina 40 sem comer. Eu falei para ele, e se eu falar que o seu jejum foi pior que o meu? Não, eu comia. Eu falei, exatamente. Você tinha fome todo dia. Porque você comia uma vez ao dia. Ele falou, todo dia. Eu falei, pois é, e se eu falar que eu só tive fome nos 3 primeiros dias? Ele falou, não. Eu falei, aham, você troca um alimento externo pelo interno, sua reserva de gordura. Então, o que a gente precisa descobrir é que às vezes o jejum não tem que ser tão sofrido. Quem faz jejum prolongado, gente, os 3 dias é a morte. E um dia eu reclamei com um pastor mais velho, que era um jejuador, eu falei, por que é que tem que ser tão ruim? Ele olhou para mim e falou, tu já não tem a sabedoria de se alimentar direito. Podia pelo menos ter a decência de fazer um detox, né? Eu falei, como é que é? Ele falou, essa dor de cabeça e irritação que você passa dos 3 dias, seu corpo limpando do veneno das coisas erradas que você come. Eu falei, como é que faz isso? Ele falou, tira a carne vermelha uma semana antes. A maioria vai ter que tirar a cafeína, do café ao chimarrão. Ele falou, tira isso, tira aquilo. Coma menos, porque às vezes a gente vai entrar num jejum, você despede na última refeição. Enche o bucho. Um amigo meu falou, cara, eu e meus filhos vão fazer 3 dias. E fomos para a churrascaria. Eu falei, tu tá maluco? Sofreu feito um condenado nos 3 dias. Ele falou, como é que você sabe? Eu falei, o tempo ensina a gente. Né? Então, esse irmão começou a me orientar. Falou, toma um suco detox. Ele falou, eu uso carvão vegetal para limpar o intestino. Né? Como faço um processo com refeições menores, com mais fibras. Então, com o tempo, você aprende a fazer de uma forma inteligente. Eu, particularmente, não gosto de ficar passando fome. Então, eu descobri que se você entrar na cetose até antes do jejum, na preparação, você pode não sofrer. O que eu quero te encorajar, seja as formas que forem, nós precisamos praticar o jejum. É um ato deliberado de mortificação da carne, mas ele consegue trazer para nós uma capacidade de perceber os deleites espirituais. Esse lugar de prazer, de alegria em Deus, onde essas coisas não começam a se tornar uma mera obrigação ou algo com o qual você está concorrendo. Eu já lembro de situações que eu estava no culto, mas pensando no que é que eu queria fazer, que não via a hora do culto terminar para outra coisa.
E há uma hora que você começa a entrar nesse lugar em Deus, que você se perde nisso. Você não quer outra coisa. Porque aí você começa a perceber um nível de doçura que normalmente você não tem acesso. E acredite, quanto mais você descobre isso aqui, menos concorrência vai existir do outro lado. Eu vou voltar no que minha esposa falou antes. Nós precisamos de gente que não apenas se dedique ao ministério, mas que ame Jesus. Que carregue uma paixão, que ela se torne contagiante. Que ela provoque as pessoas. Eu não sei você, mas quando eu vejo os exemplos que a Bíblia dá de gente que jejuava só para adorar a Deus, que não era só por causa de problema, são esses que entram na percepção profética. Ana fazia isso, a Bíblia chama de profetisa. A turma lá de Atos 13, enquanto jejuavam e ministravam ao Senhor, disse o Espírito Santo. Porque é aqui que você começa a cultivar a intimidade. No ambiente de intimidade, Deus diz, vou te tratar como um amigo. E vou te confidenciar coisas que eu não falo para mais ninguém. Eu não sei você, mas eu acho top demais ouvir segredo do céu. Meu filho hoje já está para completar 6 anos de casado, já nos deu 2 netinhos, mas 7 anos antes do casamento. Ele estava para fazer 12 anos de idade. Quando ele conversou pela primeira vez na vida com a garota, seria minha nora. Na primeira conversa, eu olhei os dois, agarrei o braço da Kelly, minha esposa. Falei, esses 2 vão casar. Ela falou, como é que é? Eu falei, não sei te explicar. Eu não ouvi uma voz, eu não tive uma visão, mas eu sei, eu posso registrar isso em cartório. Esses 2 vão casar. Nunca falamos nada para eles, porque obviamente tinha que ser escolha deles, ficamos em silêncio. Nunca falei nem para o meu pastor, porque a moça era filha do meu pastor. Falei para a Kelly, falei, vou registrar em cartório, porque falar depois ninguém acredita. Ela falou, não, sou sua testemunha. E obviamente, 7 anos depois, a gente viu os 2 se casando. Falei para Deus, falei, Deus, eu não te pedi. O Senhor falou porque quis, mas abriu um precedente. Falei, eu quero saber quem é meu genro. Entregar o filho é bem mais fácil do que entregar a filha. E não é só questão de ciúmes. Falei para Deus, vou treinar essa menina a vida inteira para te servir. Mas quando eu entregá-la no dia do casamento, toda a autoridade foi transferida para aquele camarada. Se não for o certo, e o certo não precisa ser um cara que vai arruinar a vida emocional dela, mas ele pode atrapalhar ela de cumprir o propósito. Falei, a escolha não é minha, é dela, é sua, é de vocês. Eu só preciso saber para onde o Senhor vai levar a coisa, para eu entregar de bom coração. E orei por isso por anos. A diferença é que o dela não foi tão rápido quanto meu filho. Mas dia 3 de fevereiro do ano passado, eu estava no 30º dia de um jejum, que um dos motivos principais era a definição da vida dela. Falei, Deus, meus filhos estão criados, te amo, te serve. O que falta agora é o casamento dessa menina. E não estou pedindo que seja depressa, só quero que na hora certa, seja do jeito certo. Eu estava intercedendo por ela. No 30º dia, Deus me mostrou, primeiro, antes do que para minha própria filha, quem ia ser o marido dela. Fui pregar numa igreja, falei para o pastor, né, que eu queria que ele me levasse na academia, porque ele era formado em educação física. Eu falei, cara, eu quero que você me veja treinar em jejum, que é outra coisa que eu descobri. Tu tá louco, Subirão? Eu falei, não, eu puxo mais carga em jejum do que quando estou comendo. Eu falei, eu quero que você veja, porque nem eu estou acreditando. E aí nós fomos juntos. E ele levou o filho dele, que estava estudando teologia fora, mas estava de férias. E teve um momento que o menino veio falar comigo na academia, disse, pastor, seu filho me inspira tanto, ele está dando testemunho de Israel. Algo abriu na minha frente e eu ouvi Deus falar comigo de forma nítida e clara, esse menino é seu genro. É ele que vai casar com a sua filha. O jejum prolongado desliga suas emoções. Então na hora eu não tinha euforia nenhuma. Eu falei, uau. Primeira coisa que eu pensei, falei, Kelly vai surtar quando eu contar para ela. Seria a minha reação se a euforia não tivesse desligada. Né? Mas eu fiquei quieto, não falamos nada para minha filha. Um mês depois, minha filha viu esse menino pela primeira vez, porque não conhecia. Ela falou para mim, pai, eu vou casar com esse menino. Eu falei, você está louca? Dentro de mim já. Eu falei, Deus já começou a fazer. Eu falei para Deus, eu não te ajudo, se puder eu te atrapalho. E da mesma forma, só contamos para os 2 depois do casamento no cartório. Eles casaram um dia antes no cartório, a cerimônia era no outro dia. Eu falei, olha, eu ia contar para vocês só no casamento, mas vou despressurizar as emoções. Eu falei, eu sei que vocês fizeram a escolha, estão conscientes da responsabilidade de sustentar o compromisso de vocês. Mas eu quero que vocês saibam porque eu estou tão em paz de apoiá-los. Eu vejo Deus nisso. E contei a história, os 2 ficaram me olhando assim, né, assustado. Na época do meu filho, eu não tinha essa maturidade. Só pensei, Deus está dirigindo o propósito.
com a maturidade agora, eu consegui ser grato pela minha filha e pelo meu filho. Eu acordava quase todo dia e dizia, Deus, o Senhor me confidenciou coisas que o Senhor não falou para mais ninguém. Isso é top demais. Eu acordava de manhã, abria um sorriso, pensando no quê? Naquele lugar de comunhão e intimidade. Há um lugar profundo onde eu e você podemos entrar. Deus olha para Abraão e diz, vou ocultar Abraão o que eu vou fazer? Meu amigo, você consegue imaginar um lugar onde a gente, em vez de ser mais amigo dos prazeres, a gente é mais amigo de Deus? Um lugar onde tem plenitude de alegria. A maioria de nós está chorando para Deus, dizendo que se não der um carro novo, uma casa nova, se não der isso, aquilo, nós não vamos ser felizes. E nós ignoramos que a verdadeira dimensão de alegria está aqui. Gente, olha para a igreja de Atos, aquele povo era perseguido, às vezes privado do básico, de alimento, de vestuário, da liberdade, preso, alguns morrendo pelo nome do Senhor. E tinha uma alegria sobrenatural que nós temos tudo, não conseguimos ser felizes. Tem alguma coisa muito errada com o cristianismo de hoje. Porque ele virou antropocêntrico, ele coloca o homem num lugar onde ele quer todo tipo de prazer, num nível de percepção sensorial, que nos priva daquele mais profundo. Que Deus nos ajude a não só preservar o que a gente alcançou aqui, mas avançar e ir mais longe. Em nome de Jesus. Amém? Você recebe esse encorajamento? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu gostaria que nós tirássemos um tempinho de oração. Se os músicos pudessem vir, vocês podem orar aqui em cima, juntos. Que a gente pudesse realmente dizer, Senhor, eu não quero perder a sensibilidade. E eu não quero nem só preservar, evitando o retrocesso. Eu quero crescer, eu quero avançar. A ênfase que eu dei ao jejum diz respeito a um nível de desintoxicação que a gente precisa. Outro dia um falou para mim, não, eu não leio mais a Bíblia porque eu não tenho tempo. Puxei o celular da mão dele que já estava desbloqueado, abri um aplicativo e falei, olha isso aqui, seu cara de pau. A média do tempo diário dele em rede social, calculado na semana, mas a média diária, 5h30 por dia em redes sociais. Falei, 5h30 por dia cuidando da vida dos outros, não tem tempo para ler a Bíblia. Agora vai dizer que rede social é pecado. Falei, não, criatura, se tu cuidasse da vida dos outros 2h30, sobrava 3 para ler a Bíblia. Não tem nenhum problema que você vá para a rede social, mas que seja menos do que o tempo que você vai gastar na palavra. Mas a verdade é que a gente começa a buscar tanto os prazeres que diz respeito a esse nível sensorial carnal. Então a gente tem necessidade de entretenimento, a gente tem necessidade de diversão, e isso aqui é uma fonte que parece que é inesgotável. Na verdade, ela está sempre querendo mais e nunca sacia. Porque o verdadeiro preenchimento nunca vai ser alcançado lá de cá. Essas coisas, elas podem servir como uma espécie de plus, quando elas não concorrem com o verdadeiro nível. Por isso Jesus disse, você buscou em primeiro lugar o reino, o resto eu dou de lambuja. Por que ele dá essas coisas de lambuja? Por que vem a reboque? Porque ele diz, se isso não concorrer com a minha presença, não tem problema de te dar. Agora, gente, vamos nos colocar no lugar de Deus só um pouquinho. Nem de longe nós vamos chegar perto da sabedoria e da inteligência dele. Mas se imagine agora no lugar de Deus, olhando para você mesmo, aqui na terra. E como Deus vai pensando, mas peraí, se eu der mais dinheiro, se eu der mais prazer e alegria natural para ele, eu não vou perdê-lo? E aí, como Deus, enxergando esse cenário, a minha pergunta é, se alimentaria esse monstro? Desse concorrente? Eu não. Mas se nem a gente faria isso, por que a gente acha que Deus vai fazer? Porque Deus tem se tornado apenas o meio da gente conseguir pegar dele as coisas que do lado de cá a gente acha que vão nos alegrar. Isso aqui nunca vai realizar. Agora, quando sem concorrer com o que nós encontramos aqui,
essas coisas podem servir de muita bênção, não só para nós, mas para os outros. E Deus diz, eu não quero deixar de dar. Eu só não quero que você seja orientado por aquilo, em vez de por isso. Quem está entendendo? Que a gente possa não só reafirmar o senhorio dele, mas dizer assim, ó, eu quero encontrar o lugar de paixão, de alegria, de realização, de as outras coisas deixarem de ser importantes. Não há uma luta para dizer, fazer o quê, né? Temos que buscar isso aqui, embora a gente queria ela estar do lado de lá, que a gente queira estar do lado de cá. Amar a Deus é um mandamento, mas Ele não espera que você cumpra só com senso de obrigação. Ele espera que eu e você possamos cumprir com senso de prazer, pela descoberta de quem Ele é, pelo nível de preenchimento que isso traz. Deus, nós clamamos que o Senhor nos ajude a escapar de toda e qualquer escravidão religiosa, onde a busca se torna fundamentada numa performance, mas que tem alto nível de concorrência, porque o nosso coração se tornou muitas vezes mais amigo dos prazeres do que de Deus. Livra-nos desse retrocesso para o qual a Tua palavra nos adverte recorrente, repetidamente. Ajuda-nos não só a preservar, mas a desenvolver a sensibilidade espiritual. Desperta-nos, confronta-nos, acorda-nos, chacoalha-nos se necessário. E que possamos entender a expressão do Teu amor como alguém que diz, é ruim que eu vou deixar de lutar por vocês, de lutar para tê-los de forma completa, para ter o melhor nesse relacionamento. Ajuda-nos a entender isso como mais do que cobrança, mas como a expressão de um profundo nível de amor e anseio de relacionamento que talvez não tenhamos percebido antes. Nos ajuda, Senhor, a resgatar o paladar, a percepção dos deleites espirituais. Nos ajuda no processo de desintoxicação, a nos livrar desse leite condensado que nos impede de perceber aquele tipo de paladar que o Senhor planejou. Nós clamamos em nome de Jesus. E oramos que nessa noite possamos sair daqui com mais do que conselho, orientação, mais do que apenas um material para pensar ou refletir. Pai, nós oramos por um sopro do Teu Espírito. Nós oramos por despertamento espiritual. Nós oramos que a mão do Senhor nos toque. Nós oramos por uma liberação dos céus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira. A princípio eu vou pedir que enquanto os músicos ministram, que você ainda não cante com eles. Mesmo que você reconheça a melodia, eu vou pedir que você ore. Ore como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa, no seu lugar, aqui à frente, andando pelo corredor ou pelo fundo. Mas eu quero que você aproveite esse momento para realmente se lançar em Deus, para tomar decisões, para dar um novo curso, para ter um novo posicionamento diante do Senhor. E deixe que a presença de Deus te toque, te provoque, te desperte. Depois de ter orado aquilo que você entende que deve ser orado nesse momento, então fique à vontade para se unir com os músicos e fazer da canção que eles estiverem ministrando uma oração, um clamor, um tempo de adoração e o que você achar melhor. Mas ore nesse momento. Ore como se tudo daqui para frente dependesse desse momento de oração. Faça isso em nome de Jesus.